Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta segunda-feira a 27ª rodada do Brasileirão 2021. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer o resumo do que aconteceu na rodada. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. Beleza? E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Clube de Membros, que é aqui embaixo de azul. Você também pode ajudar se tornando membro do canal. Calma aí. Vamos lá. Embolei tudo. Você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através de Superchat, quando estivermos fazendo lives. E você pode ajudar através do Clube de Membros. Aqui embaixo de azul, se tornando membro, você ajuda o canal a crescer. Então vamos lá para a gente falar dessa 27ª rodada do Brasileirão 2021. Bom, você já está vendo aqui embaixo escrito o destaque. Aí falar destaque fica meio esquisito, né? Mas o que mais chamou a atenção nessa rodada foi a interferência negativa do VAR e da arbitragem de campo. Na boa, causando até para alguns muita suspeita. Lógico, muito mimimi, muita reclamação sem sentido, mas, bicho, amigo, muito erro, e erros grotescos, escrotos. Eu vou até usar aqui, eu quero que a torcida do Atlético Mineiro, que acompanha aqui o canal, entenda o que eu vou falar. A Gabriela Santiago, que é a torcedora do Atlético Mineiro, que não entende nunca nada que eu falo, que já mandou até eu tomar naquele lugar. Gabriela Santiago, eu estou fazendo você ficar famosa, tá? Eu quero dizer uma coisa, eu não tenho nada, nunca tive nada contra a torcida do Atlético Mineiro, o time do Atlético Mineiro. Para mim, um dos maiores jogadores que eu vi jogar foi o Reinaldo, do Atlético Mineiro. Torci muito para o Atlético Mineiro com o Ronaldinho Gaúcho ser campeão da Libertadores. Ou seja, não tem nada contra. Agora, óbvio, vai passando o tempo, vai acontecendo algumas coisas, aparecendo algumas figuras que eu não gosto, ou deixo de gostar. O treinador do Atlético Mineiro, o Cuca, sempre admirei, mas a merda que ele falou sobre não parar o Campeonato Brasileiro quando tiver jogo de seleção, para mim foi uma grande besteira, e ele jogou contra os seus companheiros de treinador. Todos os treinadores pedem para parar, porque quer estar com seus principais jogadores. E o Cuca fala que não precisa, ele joga contra. Então, para mim, por essa opinião dele, eu dei uma trava, parei um pouco com o Cuca. Acho que ele falou isso pelo momento. Que daqui a um tempo que ele estiver fora do Galo, ele vai falar outra coisa e vai esquecer que falou isso. Escuta o que eu estou falando. E o Rodrigo Caetano, torcida do Atlético Mineiro. Hoje vocês estão apoiando o Rodrigo Caetano em tudo que ele fala. Tá certo o Atlético Mineiro. Mas eu vou fazer uma aposta com você. Vocês ainda vão sentir muita raiva do Rodrigo Caetano. Como o nego sentiu no Vasco, no Flamengo, no Internacional. Aguarda. Vocês não sabem quem é o Rodrigo Caetano.
Ele não sabe. Você não sabe. Ele não faz a menor média para falar mal da onde ele já trabalhou. Então, torcida do Atlético, aguarde. Mas eu tenho que concordar com o Rodrigo Caetano. A arbitragem brasileira não tem coerência nenhuma. Não é porque eu não gosto do Rodrigo Caetano que eu vou falar que ele está sempre errado. Não. Tem coisas que ele fala que eu vou concordar com ele. O VAR. A arbitragem não tem coerência nenhuma. O pênalti que não deram a favor do Atlético Mineiro já foi dado em outros lances. Lances muito iguais a esse já foi dado pênalti. O lance em cima do Vitinho, no jogo do Flamengo, o árbitro que olhou e não deu pênalti, num jogo passado ele deu um pênalti exatamente igual. O mesmo árbitro deu pênalti da mesma maneira. E no jogo de domingo ele não deu pênalti. Ou seja, ou não tem coerência nenhuma, ou é muita incompetência, ou tem algo aí por trás. Ou tem má fé. Agora, má fé de quem? Que essa foi a tônica. Porque agora é só para lembrar. O Rodrigo Caetano deu uma entrevista e deu a entender na entrevista, após o Atlético Mineiro ter perdido o jogo. É só ver aí. O Rodrigo Caetano deu a entender que a arbitragem prejudicou o Atlético Mineiro a mando de alguém. Citou o jogo Flamengo Internacional, onde o Rodinei foi expulso. E na boa. O Rodinei, todo mundo gosta dele. Tá aqui no Flamengo, ele estava no Inter, mas a entrada que ele deu foi sem querer. Mas era para expulsão, Rodrigo Caetano. Não leva mal, não. Mas era para expulsão. Foi sem querer. Ele não ia machucar um companheiro que há pouco tempo tinha jogado com ele. Outra, ele pertence ao Flamengo. Ele pertencia ao Flamengo. Então, irmão, Rodrigo Caetano, você falou merda. Para variar. Era para ele ter sido expulso. Mas ele citou esse lance, falando do árbitro, que o árbitro deu a entender que o árbitro ajudou o Flamengo naquele jogo contra o Inter. Vamos colocar nas claras, foi isso que ele falou. Então ele deu a entender que a arbitragem no jogo que o Atlético Mineiro perdeu, a arbitragem teve influência, talvez por interferência do Flamengo. Como a Rádio Tatiaia tinha falado. O problema todo é que o Flamengo, logo após o Atlético Mineiro ter perdido, o Flamengo também foi prejudicado pela arbitragem. Rodrigo Caetano, você vai falar o que agora? Você tinha que vir e falar, o Flamengo e o Atlético Mineiro foram prejudicados. Porque ele deu a entender que foi o Flamengo. Então, se ele deu a entender que foi o Flamengo que está fazendo alguma coisa para a arbitragem prejudicar o Atlético Mineiro, o Flamengo tem o mesmo direito de falar, de achar que o Atlético Mineiro fez alguma coisa para a arbitragem atrapalhar o Flamengo. Uma babaquice, né? Se alguém falar uma porra dessa. Pode ser ruindade, pode ser falta de critério, pode ser maldade. E essa maldade pode não ter nada a ver com o Atlético Mineiro e Flamengo. Pode ser uma maldade numa outra situação. Se você pensar um pouquinho, é só você começar a analisar o que está explodindo mundialmente. Tem vários sites agora para você fazer. Vários. Irmão, já tivemos aqui a máfia do apito aqui no Brasil. Então, irmão, cara, é bem complicado. Então, esse negócio aí de Flamengo tá reclamando, Atlético Mineiro tá reclamando, é mala branca, uma grande de uma babaquice. Porque se a gente for pensar assim, daqui a pouco vão começar a falar do Fortaleza, porra. Vamos falar do Fortaleza. Quem é que foi o mais beneficiado nessa rodada? Foi o Fortaleza. Então, daqui a pouco vai ter alguém que vai falar que é o Fortaleza que tá com a mala branca para prejudicar o Atlético Mineiro e o Flamengo. Porra, estão de sacanagem. Alô, torcedor do Fortaleza, alô, presidente do Fortaleza, abre o teu olho, daqui a pouco ele vai falar que foi o Fortaleza. Porra, arrego, né? Então, com isso tudo, esses bolos todos, esse bate-boca, presidente com ex-presidente, uma zona só, uma babaquice só, um mimimizento só de todo mundo, com uma porrada de erro,
nessa rodada, um monte de erro. Teve erro no jogo do Fortaleza, erro no jogo do Ceará, erro no jogo do Flamengo, erro no jogo do Atlético Mineiro. Hoje, no jogo do São Paulo, o impedimento do Luciano ficou esquisito. Além de outras cagadas, outras cagalhopanças que fizeram durante a rodada. Eu só citei algumas. Então, infelizmente, essa rodada chamou a atenção. Mais do que a derrota do Atlético Mineiro, foi o VAR interferindo, irmão. O VAR é a arbitragem de campo. Complicado. Aí teve até um ex-árbitro lá da Globo que meteu o cacete, falou mal de todo mundo. Ou seja, os árbitros também estão se porrando um ao outro. Então, nessa 27ª rodada, infelizmente, o destaque foi a atuação horrorosa, que a gente não sabe se é mal intencionada, se é ruim mesmo, se é sem critério, a gente não sabe, do VAR e dos árbitros. Então, esse foi o destaque da rodada. Mas vamos aqui para alguns jogos, para os jogos que tivemos nessa rodada. Então, vamos lá aqui. Ó. Tivemos a vitória do Fortaleza em cima da Chapecoense de 2-1. Normal. Mas teve um lance onde, neste caso, o VAR ajudou na cagada que o árbitro ia fazer. O árbitro ia dar uma garfada monstruosa no Fortaleza. O árbitro de frente pro lance, um pênalti escandaloso, o cara não marcou, deixou o lance seguir, a Chapecoense fez o gol. Aí, o VAR teve que interferir, porque o VAR deve ter falado, pô, bicho, a gente vai ter que interferir, que foi muito escandaloso, irmão. O árbitro interferiu, o VAR interferiu, ele voltou atrás, tirou o gol da Chapecoense e deu o pênalti pro Fortaleza. Mas na cara, irmão, ou aquilo foi maldade, ou ele é muito ruim. Maldade ou ele é muito ruim, parceiro. Um dos dois. E acabou que o Fortaleza ganhou por méritos o jogo. Deixa eu botar aqui. Ganhou o jogo por méritos e está na parte de cima da tabela e continua na parte de cima da tabela. Com esse resultado, eu já vi a torcida do Fortaleza zoando, que já chegou aos 45 pontos, então não cai mais, zoando os adversários. Com essa pontuação, o Fortaleza já está garantido na Sul-Americana. E, irmão, Fortaleza está isso aqui da Libertadores. Isso aqui. Só depende dele. O outro jogo, América Mineiro e Bahia. 0-0. Foi um jogo bem parelho. Aonde, pelo que foi produzido pelas duas equipes, o empate não foi um resultado anormal. O América Mineiro, abandonado lá pelo seu treinador, está na procura de treinador, não sei nem se já contratou. O Bahia, com o Guto, que dos 3 jogos que o Guto fez, esse foi o que teve um pouquinho mais abaixo. Achei o Bahia com um problema de criação no meio de campo, mas é um problema que o Guto teve no Ceará para montar também, que a torcida do Bahia espera que não tenha. Mas esse resultado fez o Bahia terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Então, isso já dá um alívio, né, para a torcida do Bahia. O outro jogo aqui, Atlético Paranaense 0, Fluminense 1. Eu vi o jogo, tem aí o vídeo no canal. O gol foi numa falha do goleiro do Atlético Paranaense, que é um grande goleiro, mas uma falha. Não é a primeira falha do Santos, mas ele é um grande goleiro. Todo goleiro falha, né? O Atlético Paranaense não fez uma partida tão ruim assim. Eu tô vendo a torcida do Atlético Paranaense cair de pau no time, coisa e tal, isso e aquilo. Abandonando meio que campeonato brasileiro mesmo, mas a torcida
entende o momento e parece que já lotou todos os ingressos que foram vendidos para a Copa do Brasil. E veja um outro detalhe, né, do Atlético Paranaense. A torcida caindo de pau no Valentim, no treinador. Amigo torcedor do Atlético Paranaense, eu vou falar rápido. Eu, aqui de fora, não sou torcedor do Furacão. Eu, aqui de fora, e não é só eu, já perguntei a várias pessoas, a sensação que a gente tem é que o Valentim é um boneco. O Valentim é apenas um boneco. Ele é um fantoche. Ele não manda porra nenhuma. Contrataram um cara só para ficar ali. Quem continua administrando, quem continua fazendo tudo é o Lazzaroni, né? Que é ali o auxiliar técnico. Essa é a sensação. Por quê? Na boa, só você pegar o time do Valentim. O time do Valentim nunca jogou com 3 zagueiros, irmão. E desde que ele chegou, o esquema se manteve 3 zagueiros. Será que foi ele que quis manter os 3 zagueiros? Na boa, não acredito. E tem outro detalhe. O Valentim não levou ninguém, o Atlético Paranaense não deixou levar ninguém. Só foi ele. Ele não levou um auxiliar, ele não levou nada. O Valentim não levou ninguém. Ah, mas é porque ele já conhece a casa. Pô, não interessa, irmão. Ele é treinador. Ele tem que ter os caras que estão com ele ali de confiança dele. Então, amigo torcedor do Atlético Paranaense, a minha visão é que o Valentim é apenas um fantoche. Apenas um fantoche. Só tá ali e não manda quase nada. Até porque qualquer coisa que acontece é o Lazzaroni que tá falando no ouvido dele. E não é de hoje que eu venho acompanhando isso. Só que colocaram alguém para tomar porrada. E quem vai tomar porrada é ele. Quem vai tomar porrada é ele. Eu acho que a torcida tem que começar a olhar por esse lado também. E o Fluminense é aquele: perco 3, ganho 3, empato 2, depois ganho mais 2, perco mais 3. Esse é o Fluminense. Se deixarem, ele abocanha ali em uma Libertadores. Cair não cai. Cair não cai, como o Atlético Paranaense, o Fluminense. O Atlético Paranaense tem que abrir o olho. O Atlético Paranaense tem que abrir o olho, que não é a garantia de chegar a Libertadores pela Copa do Brasil ou pela Sul-Americana. O Atlético Paranaense pode terminar o ano fora da Libertadores e na Sul-Americana, né? Tem que tomar cuidado com a proximidade da zona de abaixamento, então o Atlético Paranaense tem que abrir o olho. Mas o jogo em si, o principal foi a falha do goleiro Santos, que deu o gol Fluminense. Palmeiras Internacional. Palmeiras, depois de um tempo, conseguiu ganhar, fez um bom jogo, teve o Edenilson expulso, mas o Internacional conseguiu apertar, mas o Palmeiras mostrou um desempenho melhor. Era o que a galera queria. Um desempenho melhor. O Palmeiras mostrou esse desempenho melhor. E 1-0 ficou dentro do planejado. Não ficou muito fora do que se esperava, não. Deixa eu dar uma olhada aqui no próximo jogo. Deixa eu ver. Isso, só que eu estou também gravando e editando. Vamos lá. Ceará 2, Bragantino 2. Acredito que tenha sido o melhor jogo da rodada. Ceará 2, Bragantino 2. Ceará nitidamente prejudicado. Ceará jogou mais do que o Bragantino nos 2 tempos. Tomou um gol que tinha que ter sido anulado, porque foi mão do jogador. Mostrou muita garra, muita vontade. Mostrou tática, mostrou esquema. E mais, apesar de ter sido empate, esse jogo é o jogo que o Ceará precisava fazer para falar: tô vivo e vou brigar por coisas maiores ainda no Campeonato Brasileiro. Esse era o jogo que o Ceará precisava para ser combustível, para incentivar a galera e incentivar os próprios jogadores. O Ceará jogou mais, foi melhor que o Bragantino nos 2 tempos e foi garfado. O Ceará foi garfado pelo VAR. O VAR garfou o Ceará. Grêmio 3, Juventude 2. O Grêmio começou bem, meteu 3-0. O Mancini lá é o melhor treinador em início e em todos os times ele nunca perdeu. Então começou bem. Então o Grêmio tem que
calma. O Mancini nunca perdeu no primeiro jogo de um time. Mas calma, foi o primeiro jogo. Mas dá um ânimo à torcida, né? Então o Grêmio jogou contra o adversário direto, que é o Juventude. Ganhou, não deixou o Juventude abrir e ainda entrou definitivamente na briga, porque agora a diferença do Grêmio para quem está fora é 2 pontos. Então o Grêmio mostrou nesse primeiro jogo do Mancini que quer ficar na Série A. Agora vamos esperar os próximos capítulos. E o Juventude vem caindo, mandou o treinador embora. O Juventude, se não abrir o olho, porque o Juventude é justamente o time que está na contramão, ele está em queda, tem muito time melhorando e o Juventude em queda. O Juventude está começando a se desenhar como um fortíssimo candidato ao rebaixamento. Vamos aqui colocar de novo que o próximo jogo foi Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, aonde o Atlético Mineiro começou ganhando, né, no segundo tempo, fez 1-0 com o time principal, depois tomou a virada, teve o lance do pênalti, ou seja, mostrou também que não tem time imbatível, não existe time imbatível. Fiquei surpreso com o resultado, mas não tem time imbatível. Não, Atlético Mineiro não é imbatível, o Flamengo não é imbatível, ninguém é imbatível. Vai perder, e isso ia acontecer. A sorte do Atlético Mineiro é que o Flamengo também não consegue. Toda vez que o Atlético Mineiro derrapa, o Flamengo também derrapa, então mantém-se ali a distância, mas o Atlético Mineiro, nesta rodada, foi prejudicado pela arbitragem. Ponto. Se o jogo foi, o placar foi justo, se não foi, o VAR interferiu no placar. Mas o Atlético Goianiense é aquele time chato. E, na boa, Atlético Mineiro e Flamengo tem que entender o seguinte, que contra quase todo mundo, os times vão jogar atrás, irmão. Isso vai acontecer. Vai pegar um time que vai jogar todo atrás, o cara vai se defender bem e pode fazer um gol e complicar o jogo. No caso do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro até fez o primeiro gol, mas ainda tomou a virada, né? Teve o problema do pênalti. Mas, irmão, é o campeonato. Não tem time imbatível. E o Atlético Mineiro está percebendo isso agora no final da temporada. Porque durante quase toda a temporada, o Atlético Mineiro achou que era imbatível. Não é. Está começando a ver. Foi eliminado da final da Libertadores, tem que abrir o olho com o Fortaleza na Copa do Brasil e perde para o Atlético Goianiense. Então o Atlético Mineiro talvez tenha sido até bom para botar o pé no chão e ver que não é imbatível. Como a gente sempre falou. Então o Atlético Goianiense acaba ganhando e dá uma distância também dali da zona de abaixamento, mas o Atlético Mineiro continua líder e só depende dele. O outro jogo, Sport Recife 0, Santos 0, também um jogo ali onde a gente esperava que esse resultado pudesse acontecer, né? Era um resultado que a gente imaginava que aconteceria até pelos esquemas de Sport e Santos, então ninguém ficou surpreso com esse resultado. Ninguém ficou surpreso com o resultado de Sport e Santos ser 0-0. Tivemos Flamengo 0, Cuiabá 0. Cuiabá jogou todo atrás. Foi um ataque contra a defesa. E o Flamengo também foi garfado pela arbitragem. O gol do Michael. Porra, bicho. Complicado. O pênalti que o Vitinho sofreu, mais escandaloso ainda. Então, cara, tanto o resultado do Atlético Mineiro quanto o resultado do Flamengo tiveram interferência direta do árbitro. Do árbitro de campo e do árbitro de vídeo. O resultado do Atlético Mineiro e do Flamengo poderiam ser outros, completamente diferentes. Então, o árbitro, a arbitragem, foi mal. Apareceu mais do que os times. O Flamengo fez um jogo muito ruim? Não fez um jogo muito ruim. Algumas coisas no jogo do Flamengo chamar atenção. O Gabigol mal. O Gabigol tem que entender que quando não joga o Bruno Henrique, ele não tem que cair pelo lado direito. O Renato Gaúcho tem que falar isso para ele. O Gabigol embolou com o Everton Ribeiro e com o Mateuzinho.
Quando o Bruno Henrique está jogando, ele pode cair pelo lado direito, que o Bruno Henrique faz o centroavante. Mas quando o Bruno Henrique não está, ele não tem que cair pelo lado direito, que o Michael não vai ser o centroavante. O Andrés Pereira não vai ser o centroavante. Então o centroavante tem que ser ele. Então ele tem que cair pelo meio. Ele tem que lembrar que ele não está na seleção. Ele está no Flamengo, pô. E não tem o Bruno Henrique ali ainda. Pô, então ele tem que ser o centroavante. Para mim era um jogo pro Pedro, não pro Gabigol, mas o Pedro foi poupado porque sentiu o joelho. O Flamengo com alguns desfalques ali, mas isso não tem desculpa. O Flamengo jogou mais do que o Cuiabá para fazer o gol. Mas o Cuiabá fez uma partida esplendorosa defensiva. Se defendeu pra cacete, o PP, que pertence ao Flamengo, jogou pra cacete, marcou muito. Um bom garoto. E o Flamengo foi prejudicado, nítido. Placar 0-0, foi 0-0 porque o árbitro e o VAR quiseram que fosse 0-0. Esse é o ponto. É igual o do Atlético Mineiro com o Atlético Goianiense. A arbitragem, a impressão que dá é que queria que o Atlético Goianiense ganhasse. Então, não estou falando que a culpa é do Atlético Goianiense, que é do Cuiabá. Nada disso. Mas a arbitragem interferiu diretamente. Como interferiu no jogo do Ceará, que era para o Ceará ter ganho o jogo. Como interferiu no jogo do Fortaleza, só que aí interferiram certo, né? Porque senão o Fortaleza ia ser prejudicado também. E o último jogo foi o jogo de hoje, São Paulo 1, Corinthians 0. São Paulo mereceu a vitória, jogou mais. O time entendeu, está correndo mais, está mais encaixado, aproveitou as bobeiras que o Corinthians deu, parece que estava com sono. O Corinthians parece que estava com sono. São Paulo fez 1-0, teve chance de ampliar. O Corinthians melhorou no segundo tempo, equilibrou o jogo, mas no cômputo geral, o São Paulo foi melhor e o São Paulo do Ceni começa a engrenar. Para terminar, destaque, arbitragem VAR. Horrorosos, tendenciosos, sem critério nenhum. E um outro detalhe que eu vou lembrar aqui. Galera que está brigando para não cair, que está na parte de baixo da tabela. Vamos até aqui para classificação. Galera que está na parte de baixo da tabela. Vocês lembram quando eu falei para não contar com o São Paulo? Que tinha muito torcedor do Bahia, do Sport, do Grêmio, do Ceará. Não, São Paulo. Esquece o São Paulo. O São Paulo não vai brigar para cair, cara. Eu estou falando isso uma porrada de tempo. Esquece. O São Paulo não briga para cair. São Paulo não briga para cair. Esquece. E eu hoje, se eu sou um dos torcedores que está brigando para não cair, eu também não coloco o América Mineiro. O futebol que o América Mineiro vem jogando não é para cair. Então, neste momento, do Ceará para baixo. Mas o futebol que o Ceará mostrou o credencia para pensar em outras coisas, mas está perto ali. Eu sei que está perto. América Mineiro e Ceará está perto. Mas o que a gente já viu de América Mineiro, principalmente de Ceará, credencia. Santos eu não vi desenvolver muito. Juventude está em queda. O Grêmio a gente tem que esperar, o Sport tem que esperar. O Bahia ganhou um jogo, empatou o outro jogando bem, mas esse jogo contra o América Mineiro, eu já não gostei muito do Bahia. Então a gente tem que esperar o Bahia também. Então, amigo, galera que está brigando na parte de baixo da tabela. Nesse momento, são 3 vagas do Z4. Nesse momento, até para nego não criticar muito, eu vou colocar do América Mineiro para baixo. Esquece o São Paulo. Do América Mineiro para baixo. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 7 times brigando por 3 vagas. Mas, na minha opinião, tem 2 times ali que, acredito eu, que com o tempo vai se destacar. Vai até sair um pouquinho também dessa briga. A gente tem que ver aí também a tabela de jogos. Mas pode dar uma descolada. Então, do América para baixo, 7 times brigando para não ser os 3. Mas, pelo desempenho, o Juventude hoje é o que parece que está mais fraco e está com mais tendência de cair junto com a Chapecoense. Grêmio, Sport, Bahia, Santos, Ceará, América Mineiro estão no bolo brigando. Parece que o Juventude está na queda. Só você pegar. Juventude, os últimos 5 jogos,
nenhuma vitória. E na parte de cima da tabela, Atlético Mineiro, Flamengo, agora diminuiu, 10 pontos só. 10 pontos só. A diferença, o Flamengo não depende só dele, só que quem depende é o Atlético Mineiro. Fortaleza com 45, Palmeiras 43, Bragantino com 42 e Corinthians com 40. Esse é o G6. Sul-Americana, Internacional, Fluminense, Cuiabá, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e São Paulo. São Paulo já está beliscando aí uma Sul-Americana. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui, tchau!